Salve galera, aqui quem fala é Edson X, diretamente do canal da Baxter Toys, e hoje eu venho trazer para vocês mais um review de Marvel Legends, e desta vez eu estou falando dela, figura da Fênix, lançada em comemoração aos 85 anos da Marvel Comics, figura que tá muito maneira, e eu vou trazer para vocês em todos os seus detalhes logo após a nossa vinheta, então fique por aí. X, peço sua licença para convidar a galera que quer se tornar um Baxter membro. Por apenas R$ 2,99 ao mês você vai poder participar de sorteios, participar do nosso grupo exclusivo no WhatsApp e ainda assistir esses reviews antecipadamente. Então, se você quiser, R$ 2,99 por mês. Valeu, galera! E é isso aí, galera, voltamos em definitivo para trazer todos os detalhes da figura da Fênix, mas antes eu queria fazer um agradecimento especial. Essa figura aqui foi nos cedida gentilmente para que a gente pudesse fazer o review pelo nosso membro e seguidor aqui do canal, o Kaique Figueiredo, lá do Rio de Janeiro. Kaique, muito obrigado por essa gentileza. A sua colaboração faz com que a gente traga aqui outros reviews e novos reviews para que todos os membros possam acompanhar. Então, muito obrigado por essa gentileza. Vou falar para vocês então das minhas primeiras impressões quanto à figura da Fênix. Figura muito bonita, cara. É a primeira vez que eu tô pegando em mãos essa figura aqui e digo para vocês, a figura tá excelente. Novo modelo de corpo feminino lançado pela Hasbro. Então, o corpo aqui tá muito bacana. Vou mostrar para vocês que tem algumas articulações que eles colocaram de diferentonas nessa figura aqui, não sei se vão seguir para as outras. A figura tá bem harmoniosa aqui, ela tá muito fiel ao que é nos apresentada nos quadrinhos. Então, cara, logo de primeiras impressões, eu tô adorando essa figura. Vou falar um pouco dos acessórios dessa figura. Então, a figura já é incrível, mas, cara, os acessórios dela são maravilhosos. Vou deixar ela aqui de cantinho, porque são muitos acessórios. Vou começar pelo básico, tá, galera? O basicão, que são as mãozinhas extras. Então, vocês veem que ali, ela vem com duas mãozinhas espalmadas ali naquela posição já conhecida de figuras femininas, e também já conhecidas as mãozinhas extras em formato de soco, em posição de soco. Muito bonitinhas, muito bem pintadas também, olha lá. Muito bem pintadas, bonitinhas, mas são mãozinhas simples, né? Já padrão da linha Marvel Legends. Além dessas duas mãozinhas, ela vem com uma head extra, e cara, essa head extra, ela tá incrível, mano, olha lá, é como se ela estivesse realmente demonstrando todo o poder da entidade Fênix, e cara, olha que bacana essa head. Eu vou mostrar um pouco mais dela na hora que eu for falar da escultura, mas essa head extra tá muito, muito bonita mesmo. E além disso, cara, a cereja do bolo é o effect, né, galera? Essa figura vem com uns effects aqui muito bacanas. Ele veio desmontado, eu vou mostrar pra vocês como que é a montagem, mas o bacana é isso, porque como ele vem desmontado, você pode montar ele da maneira que você quiser. Na verdade, montar não, você pode colocar no seu display da maneira que você quiser. Se você quiser colocar deixar esse effect desmontado com a figura no centro, vai ficar muito legal também. Olha só que bacana, com a figura bem ali centralizada, vai ficar muito legal. Mas você pode, na verdade, montar ele, e aí eu vou pedir até pro nosso editor Alexis acelerar a câmera, porque ele é um pouquinho difícil de montar. Nossa, mano, esse effect é muito difícil de montar. Ele tem um buraquinho ali, velho, e não consigo encaixou. Beleza, galera, montei a primeira parte do effect, então você pode ver que ele fica ali o foguinho, né, característico da Fênix, e ele vem uma tampinha aqui embaixo para você colocar essa pecinha aqui também. Vamos ver se eu consigo fazer isso de forma rápida. Cliquezinho. Fechou. Primeira parte do effect, então, primeira parte da base, na verdade, dessa figura montado aqui. E, cara, é muito bonito, cara. Esse effect aqui é muito legal. Ele tem um buraquinho ali, ó, pra você poder encaixar a perna dela, né, para que ela fique com a perna bem dentro do foguinho ali. E, cara, a Hasbro tá caprichando demais nessas bases, assim como no Motoqueiro Fantasma. Essa base aqui da Fênix tá muito, mas muito bonita mesmo. Então, vocês viram que ela pode ser montada, deixada à disposição, né, ali no seu display. Tanto como separada com ela ali no meio, mas ela fica muito mais bonita assim, né, cara? Totalmente montada. Ah, e pra vocês verem como essa base aqui, ela é bonita e translúcida, olha só, cara. Olha como ela reflete. Olha isso, se você colocar um LED dentro dela, olha como fica bonitão, cara. Se você colocar uma iluminação, olha que bonito. A Hasbro tá de parabéns, cara, porque essas novas bases, esses novos effects que eles estão fazendo aqui pra poder colocar a figura, dá um baita tchan legal. Ele fica muito legal se você fizer uma iluminação diferente. Só que você pensa que acabou? Não acabou não. Eu vou deixar ele aqui, vou deixar a base aqui no cantinho junto com a figura, e ele ainda vem com a
Fênix, cara. Com a própria Fênix mesmo, que também faz parte daquela base. Você encaixa ela ali no meio, como eu vou mostrar pra vocês. Mas olha que lindo, velho. E olha que legal, cara, porque a cabeça aqui, ela é móvel, ela tem um ball joint ali. Então você pode colocar pra um lado e pro outro. E tem até um joguinho aqui também pra que você possa dar um joguinho bem pequeno. Mas é mais pra você poder colocar ela de um lado para o outro. E novamente, cara, olha o material que isso é feito. Olha que bonito como é translúcido, cara. Se você conseguir colocar uma iluminação diferente, olha que linda esse effect. Vamos tentar montar ali de novo. Eu sei que eu vou sofrer, mas vamos tentar montar ela inteira aqui. Que isso. Pronto, ela encaixa certinho. Cara, vou até tirar a Fênix daqui, mas olha que linda essa base, cara. Essa base tá muito bonita, velho. Tá bonita demais. Então, perdi um pouco de tempo aqui nos acessórios, me alonguei um pouco mais, mas, cara, é pra mostrar pra vocês como essa base aqui é perfeita. Depois eu volto nela pra mostrar um pouco mais dela pra vocês, beleza? Vamos então falar da pintura dessa figura aqui. Eu vou me atentar primeiro no corpo dela, depois na head dela, onde eu vou dar uma atenção especial. A figura, ela vem aqui com o corpo dela, essa parte em verde, pintada num tom um pouco mais fosco, né? Vocês podem ver aqui que ela é um pouco mais fosco, não reflete tanto a luz, mas tem até algum tipo de reflexão. Mas eu acho que o detalhe mais legal, o detalhe mais importante, são a parte das pernas dela, essas partes em amarelo, a parte aqui do braço e antebraço dela, e essa parte aqui da faixinha dela, que é naquele material, é a própria cor do material, tá? Então aqui nas pernas é a perna inteira de amarelo, o braço também é o braço inteiro de amarelo, a não ser esses detalhezinhos aqui que são pintados por cima do amarelo, e dá até pra ver que ele tem, ó, uma reflexão de luz diferente da outra parte do verde. Esse aqui é aquele material já que é utilizado muito nas figuras do Homem de Ferro, em figuras metálicas, onde o próprio plástico, ele simula ali, ele tem um certo tipo de... é feito de um material um pouco mais reflexivo. Então ficou muito legal essa pintura aqui, além da faixa dela, que também simula ali algo um pouco mais cintilante, né? Além aqui no peito dela, onde o símbolo da Fênix está pintado também por cima do preto, numa cor dourada, cara, olha como reflete bem. A figura vem com uma pintura muito bacana. Vou falar então já da head sculpt da personagem, né? Que é um show à parte, cara. E além da escultura, vou falar da pintura também dessa head. Primeiro pela escultura dela. Olha esse cabelo, cara. Esse cabelo esvoaçante da Fênix. Num movimento legal, agora a Hasbro tá fazendo aqui movimento no cabelo, não só o cabelo caído, e ficou muito, mas muito legal mesmo. A head sculpt dela tá bem legal com essa nova impressão de rostos da Hasbro, então ela tá aqui com um rosto sorridente, mas tá um sorridente meio sarcástico assim, né, cara? Eu gostei demais do que eles fizeram aqui, e um ponto alto é pra ambientação da maquiagem dessa personagem. O brilhinho ali nos lábios dela, do batom, essa maquiagem em verde, em tons de verde aqui, e ela, por incrível que pareça, não tá olhando pra frente, né, cara? Parece que ela tá olhando meio de ladinho aqui, mas ficou muito, mas muito legal, tanto a escultura quanto a pintura dessa figura. Vou mostrar pra vocês então também a head sculpt extra, né, cara? Essa sim, pra mim, é um show à parte. Nessa aqui eles capricharam, porque eles deram todo aquele movimento de como a Força Fênix estivesse sendo ali manipulada, né, pela Jean Grey. Ficou bem legal, cara. Além do que colocaram ali o olhão branco nela, como se ela tivesse realmente possuída. E olha o detalhezinho, cara, muito bacana da ambientação que eles fizeram, com ali uma maquiagem, a outra tava um pouco mais puxado pro tom de verde, mas aqui puxado mais pro tom de vermelho, cara. O olho ali não é totalmente branco, ele tem algumas rosáceas ali, cara. Ficou muito, mas muito legal essa head sculpt aqui também, assim como a pintura dela. Vou falar um pouco das articulações dessa figura, articulações básicas aqui, lembrando que essa figura é totalmente pinless, então olha, no braço dela, articulação dupla aqui no cotovelo, articulação dupla também no joelho, e é pinless. Olha como a figura fica um pouco, bem mais fluida, né? A articulação normal aqui da linha Marvel Legends, com a articulação de punho dela, que faz o giro também, braço faz o giro, e quando eu falei lá no começo do review que ela tem articulações diferentes aqui, articulações novas para uma figura feminina, é esse butterfly aqui, cara. Então, olha que bacana como essa articulação aqui das costas dela e do ombro, ela tá bem escondidinha ali, né? Ela não tá tão aparente, não deixa buracos aparentes, mas é uma articulação muito importante quando você quer trazer o braço dela bem pra frente. Olha como ele faz esse movimento pra frente, mas também pra trás, cara. Olha como joga bem, olha a amplitude dessa articulação aqui. E ela não danifica ali a escultura da figura, né? Deixa fluido do mesmo jeito, não ficam grandes buracos aqui. Então, butterfly aqui, joint aqui, uma articulação borboleta, ficou muito legal no ombro dessa figura. Uma coisa que eu achei interessante, cara, também é a articulação do torso. Então a gente tem aquela articulação de ball joint aqui no peitoral dela, garante um movimento de amplitude bacana até aqui na lateral, mas ele faz com que você consiga fazer movimentos diferentes com a figura, como por exemplo esse jogo lateral, mas eles não fizeram aquela articulação em corte aqui
aqui no abdômen da personagem. E sim, aquela articulação em U que, se não tivesse essa faixinha aqui, talvez poderia prejudicar. Mas como tem a faixinha, ela esconde. E é uma articulação muito legal, cara, porque você consegue fazer movimentos como esse aqui, cara. A figura vem bastante, ela fica praticamente sentada ali, ó. Muito legal esse tipo de articulação. Eu gosto, mas eu gosto porque ela tá escondida, cara. Talvez, se ela não tivesse escondida, ficasse muito aparente, eu já não ia gostar, não. Mas ficou bem legal, cara. Do mais, articulações normais aqui da linha Marvel Legends, como a gente tá acostumado a ver. Figura muito legal, cara, com umas articulações, novidades aqui, então, no Butterfly Joint aqui no ombro dela, e essa articulação no abdômen, que é o que vem de mais diferente. De restante, as articulações que a gente já conhece da linha Marvel Legends, e tá muito legal. Vamos para a medição dessa figura, que se propõe a ser uma figura de 6 polegadas. Vamos medir com a nossa trena baxteriana aqui quantos de centímetros essa figura tem. Então ali da basezinha da sua botinha até o seu cabelo esvoaçante, temos ali 6 polegadas, um pouquinho maior do que 6 polegadas. A Hasbro tá fazendo ali cada vez figuras um pouquinho maiores aqui, então ela tem um pouquinho mais que 6 polegadas, mas não chega a 6 polegadas e meia, e ela tem ali exatamente 15 centímetros de altura, então 15 centímetros e um pouquinho. A figura tá dentro do padrãozinho da linha Marvel Legends, mas a gente vai saber se tá realmente dentro no comparativo com outras figuras. Comparativo de tamanho com o Ciclope VHS, você vê que os dois combinam muito bem juntos, apesar do Ciclope estar numa pose um pouco mais abaixadinha ali, demonstra que ele é um pouquinho mais alto que ela, ou seja, tá bem na escala. Comparativo de tamanho também com outra figura da linha dos X-Men, só que desta vez da animação X-Men 97, Wolverine, que é baixinho, tá um pouco ali curvadinho, mas mesmo assim ficam muito bem juntos. Isso aqui foi só pra não deixar o canadense com ciúmes. Comparativo de tamanho desta vez com uma figura feminina dos Vingadores, a Viúva Negra, figura muito aclamada por conta do seu molde de corpo, e dá pra ver ali que as duas têm um molde de corpo bem parecido, só que a Viúva não tem aquela articulação no abdômen ali, aquela articulação rasgada no abdômen. Mesmo assim, as figuras ficam muito bem juntas. E comparativo de tamanho com uma figura de outra linha, mas também da mesma fabricante Hasbro, a Scarlet, da G.I. Joe Classified. As figuras ficam muito bem juntas também, cara, e você pode ver que como a Hasbro tá caprichando nos corpos femininos. São corpos diferentes, mas com esculturas ambas muito legais. E é isso aí, galera, minhas considerações finais quanto à figura da Fênix, lançada recentemente pela Hasbro em comemoração aos 85 anos da Marvel Comics. Cara, que figura linda. E eu coloquei toda ela montada aqui para que vocês pudessem também ver como essa figura é maravilhosa em todos os seus sentidos. Essa base aqui que eles fizeram, que, cara, qualquer jeito que você coloca essa base, ela fica maravilhosa, muito bem esculpida, muito bem pintada, um material de qualidade. A figura em si, toda pinless, com uma pintura aqui cintilante, uma pintura muito bacana que valoriza demais a figura, assim como as suas duas heads. Essa head que tá aqui, que é a head do poder da Fênix, mas a outra num sorrisinho sarcástico, também estão maravilhosas. A figura é sensacional, sério, de verdade. Na nossa escala aqui de bucks, é 5 bucks de 5, com certeza, cara. A figura tá muito, mas muito maneira mesmo. Deixa aí nos comentários, galera, você vai pegar essa figura? Já pegou essa figura? Vai tentar trazer ela de algum modo aqui pra sua coleção no Brasil? Deixa aí nos comentários o que você achou e o que você acha dessa figura, beleza? Muito obrigado pra quem ficou até aqui e nos vemos no próximo review. Até lá!